Cadê o fone? Não. Boa noite. Estamos na live. Hoje é dia 2 de novembro, feriado. E se Deus quiser, o santo protetor da internet vai nos ajudar para que a gente consiga manter conectado e não aconteça igual na última live que a gente teve que mudar para quinta-feira. No dia seguinte, aí muita gente perdeu, não pôde assistir. Agradeço a presença de quem estiver ouvindo e também gostaria de agradecer quem ficou para a live anterior, que pôde participar na quinta-feira. Isso aí ajuda bastante a gente poder responder as questões que todo mundo tem em dúvida. Como eu tinha conversado na live passada, eu tinha contado uma historinha a respeito de um paciente que nem lembrava mais que tinha parafuso na coluna, porque ele estava viajando e foi passar pela Polícia Federal, pelo raio-x da Polícia Federal, e acabou sendo parado. E ele não lembrava mais por que ele estava sendo parado por detector de metais, e era porque ele tinha os parafusos, mas ele nem lembrava mais. Então isso é bom, porque ele estava bem da coluna e não lembrava que tinha os parafusos. Mas eu falei que eu ia contar uma outra historinha hoje, só para começar, só para até o pessoal conseguir entrar aí, todo mundo. Há uns 12 anos atrás eu tive uma intercorrência aí com a minha sogra. Ela, na época, ela tinha acho que uns 78, 79 anos, e de repente ela evoluiu com um quadro muito abrupto, muito grave. Parou de um dia para o outro, parou de mexer as pernas, não conseguia ter firmeza para ficar de pé, começou a ter problema de incontinência urinária, tudo evoluiu com uma síndrome da caldequina, que é um quadro agudo e que tem que ser feito alguma coisa na hora. Então, em menos de 24 horas, ela já estava na mesa, a gente já estava operando ela. Nada de minimamente invasiva, tá? Foi cirurgia mesmo grande, tivemos que abrir, ela ganhou 8 parafusos, fizemos uma descompressão medular e felizmente ela evoluiu muito bem. Esses quadros são comuns de acontecer, não é raro não. E por ser minha sogra, eu caprichei mais ainda. E o pessoal fala, tá vendo, o santo de casa também faz milagre, porque depois que eu fiz a cirurgia nela, ela evoluiu muito bem, voltou para a academia, podia dirigir, enfim, várias coisas ela pôde fazer. Então isso é uma amostra de que as cirurgias maiores também, elas resolvem, elas não são um bicho-papão, não é uma coisa assim do outro mundo. Hoje, por exemplo, eu operei um paciente de manhã, também com quadro de hérnias de disco, várias hérnias na lombar, e uma estenose de canal, que é um estreitamento do canal. O canal medular é esse canalzinho aqui, por onde passa a medula, e ele protege a nossa medula. E o canalzinho lateral, por onde sai o nosso nervo. Então a gente também fez hoje uma descompressão. Esse paciente estava um pouco mais grave, ele ganhou pelo menos uns 10 parafusos hoje de manhã, mas saiu super bem, mexendo os pés, a perna, está em boa recuperação e a gente sabe que ele vai evoluir bem. Então são quadros que acontecem no dia a dia mesmo, tá? Não é todo caso de hérnia de disco ou de estenose de canal, que são casos para minimamente invasiva. Agora eu vou começar a responder aí algumas perguntas que já haviam mandado para mim. Uma delas, tenho dor no cóccix. E cóccix, o pessoal que não está acostumado com o nosso dicionário médico, é escrito com C-O-C-C-I-X, cóccix. É caso de cirurgia? Então, não é sempre, é a minoria das vezes. O cóccix é um dos 3 pontos que a gente apoia quando a gente vai sentar. Você apoia as 2 tuberosidades isquiáticas, que são os 2 ossinhos da bacia aqui embaixo no bumbum, e apoia por último o cóccix. Então é um lugar que automaticamente você põe peso, você põe carga, muitas vezes você traumatiza, dependendo da maneira como você senta,
e dependendo também do tipo de cadeira ou do tipo de acomodação que você tem e o número de horas que você fica sentado. Então muitas vezes ele começa a incomodar, mas não é sempre cirúrgico, a minoria das vezes. A maioria das vezes se trata... Só um minuto, por favor. A maioria das vezes a gente trata... deixa eu explicar. A minha esposa que me ajuda aqui nas lives, ela que vai me mostrando aqui as perguntas, tá? Então às vezes eu dou uma viradinha para o lado, distrai um pouquinho, mas é por causa disso. Voltando no cóccix, a maioria dos tratamentos da dor do cóccix se resolvem com o uso de um protetor, parece uma boia, a gente chama de bolacha, mas é uma boinha, onde você apoia o ossinho da bacia, você senta, mas o cóccix você não apoia, então você tira aquela carga. Primeiro tratamento, usar essa boia, fazer uma fisioterapia, se tiver muito incômodo ainda, tomar um anti-inflamatório. Geralmente melhora, vamos dizer assim, 60% a 70% dos pacientes com dor crônica no cóccix acabam melhorando com esse tipo de tratamento. Quando não melhora, o que dá para fazer? Infiltração no cóccix. Nada mais é do que uma injeção, onde a gente injeta um anti-inflamatório junto com um pouquinho de anestésico, e depois o paciente vai para casa, vai fazer gelo, vai fazer fisioterapia, continua usando o protetor, e desses 40% restantes que não melhoraram na primeira, 30% ou um pouquinho mais acabam melhorando com essa segunda tática de tratamento. O que sobra? 3 a 4% dos pacientes que às vezes evoluem mesmo com a dor no cóccix, mesmo tendo feito tudo direitinho, e aí sim entra a cirurgia, a indicação cirúrgica da ressecção de cóccix. Não vai afetar em nada, é como, por exemplo, você tirar um apêndice. Deu apendicite, tirei o apêndice, acabou. Tá? O apêndice não serve para nada, assim como o cóccix é um resquício da cauda dos ancestrais. Então, ele serve para um dia também dar dor ou incomodar a gente, ok? Então, nesse caso aí, você opera, em último caso. E uma curiosidade, os casos que eu operei nesses 30 anos aí de coluna, deve ter sido uns 12 a 13 casos, assim, é unânime. Eles falam para mim, nossa doutor, eu saí do inferno para o paraíso em um dia, porque resolve muito. Aliás, tem uma paciente que eu vou operar o cóccix dela daqui 2 semanas também, mas vai dar tudo certo. Tinha uma outra pergunta aqui, que um paciente já tinha feito para mim, se existe algum grau de hérnia de disco que não é recomendado minimamente invasiva. Óbvio que sim. Quando você já tem uma hérnia de disco mais avançada, onde ela virou já uma hérnia extrusa, ou muitas vezes você tem mais de uma hérnia extrusa, então aí não adianta indicar minimamente invasiva, porque você não vai estar resolvendo o problema do paciente. Você pode às vezes até melhorar um pouquinho os sintomas, mas a causa ela vai continuar lá e muitas vezes você tem que passar depois por uma cirurgia convencional, muitas vezes prótese, ou às vezes até colocar alguma plaquinha, algum instrumental. Geralmente é feito pela frente quando são hérnias de disco. Tem também alguém me perguntando aqui, qual a diferença de uma dissectomia percutânea e de uma via endoscópica? Quando se faz uma e quando se faz a outra? São 2 tipos de minimamente invasiva que a gente pode usar dependendo do tipo de hérnia de disco. Qual a diferença das duas? Uma usa uma canulazinha igualzinha essa aqui, que é para dissectomia percutânea, é uma canulazinha de 4 milímetros, ela é muito pequenininha, muito delicada, num procedimento para hérnias de disco menores. Então, aquela hérnia em que você faz um procedimento de 12 a 15 minutos e resolve o problema. Se você tiver uma hérnia um pouco maior já, mais avançada, não adianta você tentar fazer com isso aqui, porque o resultado às vezes pode ser fraco, pode ser pobre. Então, aí indica-se a via endoscópica. A via endoscópica ela é um pouquinho diferente, porque a cânula, ao invés de ter 4 milímetros, ela tem 8 milímetros, um pouquinho maior. E o procedimento cirúrgico, ele utiliza também um vídeo, né, uma tela, como se fosse uma artroscopia de joelho,
tá? Só que em vez de fazer 3, 4 furinhos, você faz um só. Por ali você trabalha dentro dessa canulazinha com toda a segurança para remover a hérnia de disco extrusa. Então essas são a diferença técnica e também anatômica do procedimento. E o procedimento de via endoscópica demora às vezes uns 25 a 30 minutos, não é tão rápido quanto o da dissectomia. Alguém aqui está me perguntando como que eu explico a anatomia da coluna. Eu vou mostrar numa coluna que eu tenho aqui, mas eu não tenho a coluna por inteiro, tá? Nós temos desde aqui da cervical, a gente chama cervical, as vértebras do nosso pescoço, são 7 vértebras. A partir da 8ª, a gente chama de torácica. Então, as torácicas são 12 no total. E a curiosidade é que essas 12 vértebras torácicas são as vértebras por onde saem as nossas costelas lá de trás e vem até a região anterior aqui do tórax. E algumas costelinhas que a gente chama de flutuante, porque são aquelas que param aqui na região lateral, né? Elas não dão a volta completa. Depois, as últimas 5 vértebras são essas aqui. Essa dá para a gente mostrar. São as vértebras lombares, que são as últimas 5 vértebras do nosso esqueleto axial. Abaixo das 5 lombares, você tem um osso grande chamado sacro, que é formado por 5 vértebras, só que elas são unidas. Elas não têm, o sacro não tem discos como tem entre as outras vértebras. E por último vem o cóccix, que é uma fusão de 4 pequenas vértebras no final da coluna, que seria aí o início da cauda dos ancestrais, aí, mas que ficou como um resquício aí pra gente, uma lembrança. Ok? Entendeu? Alguém está me perguntando também para eu falar do disco. Bom, o disco é uma estrutura que nós temos na coluna toda, que é essa estrutura aqui, ó. Finalidade do disco: ele é uma estrutura que ele é flexível, então ele tem uma elasticidade, como se fosse um amortecedor. E também ele ajuda a poupar nos movimentos que o esforço, a carga ou o impacto seja diretamente nos ossos ou nas articulações. Então ele tem uma função muito importante. Nós temos discos desde lá de cima, entre a primeira vértebra, entre a segunda vértebra cervical e a terceira, tá? Entre a primeira e a segunda não existe disco, e vai até a última vértebra lombar e a primeira sacral. Então você tem disco em toda essa extensão, ok? O disco explode e comprime a medula? É uma outra pergunta que eu estou vendo aqui também. O disco não explode, tá? A não ser que você tenha uma queda de altura, que você cai em pé com trauma nesse eixo. Então aí, se você tiver uma explosão de disco, você pode ter certeza que você vai ter um estrago também, vai ter fratura de vértebra, enfim, e pode às vezes até ficar paraplégico ou tetraplégico, dependendo do caso, né? Então isso é uma explosão do disco, ele vai junto com a vértebra, tá? O disco, quando ele vai, conforme vai passando o tempo, ele vai tendo um desgaste natural, ele vai perdendo a flexibilidade, vai enfraquecendo, e com isso ele vai perdendo aquela força, a absorção dos impactos. Então ele vai se tornando mais fraco. E com isso ele começa a romper fibras que vão daqui do centro e vão aqui para o ânulo, que é essa faixa lateral aqui mais externa. E aí quando rompe é quando acontece a hérnia, né? Que pela pressão exercida entre uma vértebra e outra, pela carga, acaba herniando, e aí começam os sintomas da hérnia, tá? Mas o disco é uma estrutura muito importante e que às vezes quando complica ela causa bastante sintomas na gente. A próxima pergunta: quando fica muito tempo sentado, isso é ruim? Isso é ruim. A posição sentada, isso eu acho que eu falei lá na primeira live há 4 semanas atrás. A posição sentada é uma posição muito ingrata para a nossa região lombar. A sobrecarga sentado é 3 vezes maior do que em pé.
Então, se você trabalha 8 horas sentado e não se levantar, você está tendo 3 vezes mais sobrecarga na sua lombar, está judiando 3 vezes mais do que se você estivesse trabalhando 8 horas em pé. Se você tem o hábito de levantar bastante, mesmo trabalhando sentado, isso é um hábito muito bom. Se você não tem, comece a criar. Cada 50 minutos, 1 hora, procura afastar a cadeira e ficar uns 5 minutinhos em pé, uns 10 minutinhos em pé. Às vezes não precisa parar o seu trabalho, mas só de você fazer isso daí, você já quebra aquela sobrecarga que está acumulando com o passar das horas. É a mesma coisa de você fazer uma viagem longa, às vezes sentado e não se levantar. Não precisa ter problemas de coluna ou alguma patologia na coluna para você ter dor lombar ou algum incômodo lombar quando você fica muitas horas sentado. Tá? Isso é uma dor biomecânica, acaba afetando a musculatura lombar também e as estruturas que sustentam a nossa lombar. Tá bom? Vamos ver aqui. Muito bem. Tem uma coisa que eu queria falar já desde a última live também, que não deu tempo, eu acho importante. Me perguntaram, é uma pergunta muito comum no consultório, né? Pessoas que gostam de fazer esporte e eles querem saber que tipo de esporte eles podem fazer para não prejudicar a coluna e qual esporte que eles não devem fazer também para não prejudicar a coluna. O esporte é assim, se você tem um organismo saudável, você não tem problema articular, sua coluna é saudável, você pratica o esporte que você quiser. Obviamente que esportes que têm mais impacto, tem contato direto, tem quedas, a chance de você de se machucar, de ter uma lesão é muito maior do que aqueles em que você não tem esse contato direto. E muitas vezes você tem esportes em que, por exemplo, esses que eu citei aí de contato direto, o futebol, o rugby, o futebol americano, o judô, enfim, esses esportes que têm contato. O próprio jiu-jitsu, o MMA, que está na moda há muitos anos e ganhou muito adepto, são esportes que podem causar lesões. Se você faz um esporte onde você não tem contato, por exemplo, eu jogo tênis, eu jogo badminton, eu jogo beach tênis, então você não tem aquele contato direto, mas você tem os movimentos, tem o esforço, muitas vezes você pode ter lesão também. E aqueles esportes que praticamente é só você isoladamente, como por exemplo pessoas que gostam de correr ou de andar de bicicleta, esportes, vamos dizer, que a pessoa não tem contato, tá? E apenas o impacto às vezes é o que pode estar prejudicando, tá? Porque cada impacto que você tem, por exemplo, numa corrida, o impacto ele age nesse sentido aqui, ó, que a gente fala de eixo axial da coluna. Então, quando você bate o pé no chão, os seus discos eles estão absorvendo uma pancada que a gente dá, cada pisada que a gente dá no chão é uma pancada que leva em cada disco. Então, é um esporte que também pode causar esse impacto no joelho e no quadril, que são articulações de carga, ok? Dormir com 2 travesseiros faz mal? Depende do travesseiro. Isso é uma pergunta também muito comum no consultório. Que travesseiro que é melhor eu dormir? E qual? Só um minuto, por favor. Qual travesseiro? Que se eu dormir com 2 travesseiros vai me prejudicar a cervical? Então, se você tiver um travesseiro que tenha a altura do seu ombro até a cabeça, e seja um travesseiro um pouquinho macio, onde você deita e você consegue ainda, ele afunda um pouquinho só, ele dá um pouquinho de conforto. Então esse seria o travesseiro ideal. Um travesseiro muito baixo, o que vai acontecer? Você vai ter que deitar a sua cabeça para o lado, porque ela vai cair, se ele for muito baixo. Então a sua coluna, ela perde a congruência das vértebras e ela perde a direção entre a vértebra torácica e a cervical. Você começa a ficar numa posição incômoda. E se você colocar 2 ou 3 travesseiros muito grandes, você vai empurrar a cabeça para o outro lado. Então, às vezes, você pode acordar com um torcicolo, pode sentir incômodo durante a noite de sono, ou às vezes ao longo do dia, né? Aquele negócio de deitar no sofá
com almofadas, aí acaba cochilando, aí que acorda com o torcicolo. Então assim, o ideal é um travesseiro único, um tamanho bom, macio, que não afunda tanto. Vamos lá. Quebrei meu tornozelo, fiz cirurgia, foi colocada uma placa, foi em agosto. Ainda não estou fazendo fisioterapia, esperando pelo SUS. Uso RoboFoot, né? Robótica não, RoboFoot provavelmente. Dói muito, posso fazer compressa de gelo? Bom, vamos falar um pouquinho então de tornozelo aí, fugindo um pouco de coluna. Como eu fui do trauma do Mário Gatti durante 24 anos, que é um hospital de trauma de referência, e 10 anos lá no hospital da PUC, Universidade, então eu fiz muito trauma. Infelizmente o SUS é assim. Se você quer fazer fisioterapia pelo SUS, você tem que ter muita paciência. Muitas vezes, quando você é chamado para fazer uma fisioterapia, seu tornozelo já está praticamente bom, você já está jogando futebol. Pula uma fase importante, porque quando você faz uma cirurgia é importante recuperar com a fisioterapia, recuperar a força, a propriocepção do pé, do tornozelo. O que é isso? Propriocepção é quando você tem os reflexos mais imediatos, quando você consegue tirar o pé e proteger de uma situação de perigo, você sentir o chão com firmeza. Então a fisioterapia ela te devolve isso depois de muito tempo que você esteve imobilizado, né? E com a cirurgia, então, mais importante ainda você fazer a fisio. Mas infelizmente pelo SUS é complicado. O gelo ajuda quando você está com dor, ou quando o tornozelo está inchado, ou quando o pé está inchado. Mas o ideal seria realmente fazer a fisioterapia. E quando o SUS chama, infelizmente, é aquele negócio, você vem uma vez por semana. Aí fica muito lento o resultado, a recuperação. O ideal é fazer fisioterapia todo dia. Quanto mais dias na semana você fizer, mais rápido é a sua recuperação. Mas infelizmente no SUS é assim, né? Tá bom? Como que é o tratamento no caso dos discos com ruptura e que começam a dar dores e formigamentos? Então você acabou de entrar aí num assunto de hérnia de disco. Por quê? O que você acabou de descrever aí de uma maneira mais simples, né? Quando você tem rupturas do disco, você vai ter um disco que não respeita essa distância que ele tem que estar entre ele e o nervo ou a medula. Então o que acontece? Só um minutinho. Aqui, ó. A hérnia de disco, ela vai começar a causar uma compressão na raiz ou no nervo, que vai formar o nosso nervo ciático. Ou quando é na cervical, que vai formar o nosso plexo braquial. Então, essa compressão pela ruptura do disco começa a gerar sintomas de dor com irradiação, que é a famosa ciatalgia, ou se for na cervical, a braquialgia, sensações de dormência, formigamento na pele, que é a sensibilidade tátil e dolorosa, muitas vezes, tanto no braço, na mão, ou às vezes na perna ou no pé, e muitas vezes também a sensação de perna ou braço cansado, fadigado, que é uma sensação de membro pesado, você não tem um descanso, um repouso, né? E outros sintomas que vão aparecendo conforme a hérnia de disco vai aumentando e a compressão vai aumentando, vai perdendo força, você começa a não ter firmeza, muitas vezes você começa a tentar caminhar e tem que parar por causa da dor. Então, na verdade, ela vai evoluindo e os sintomas também vão evoluindo de frequência e de intensidade. Aqui, a respeito de prótese de disco intervertebral. O disco, desde quando ele foi lançado, né, no mercado, e desde quando ele começou a ser feito pela primeira vez, e isso já tem pelo menos aí uns 50 anos, só que ele foi sendo aperfeiçoado, ele substitui praticamente o disco. A prótese substitui o disco. Então você vai ter, ao invés de ter um disco
entre os ossos da coluna, você tem uma prótese que substitui. Ela dá um pouquinho de mobilidade, mas não como o disco, e ela não deixa com que as vértebras colabem. Então ela vai fazer a função do disco praticamente. Quando você tem uma hérnia de disco lombar ou torácica, torácica é mais raro acontecer, tá? Mas vamos supor que você tenha uma hérnia de disco lá embaixo na lombar. Geralmente o pessoal abre pela frente, abre abdômen, porque não tem outro acesso para se colocar uma prótese de disco. É uma cirurgia um tanto quanto complexa, porque você tem que chamar um cirurgião geral para te ajudar, para poder abrir abdômen. Você tem estruturas na região abdominal, né, como a aorta abdominal e outras, que você tem que ter muito cuidado. E se um dia essa prótese complicar e tiver que mexer, tiver que tirar, vai ter que abrir de novo o abdômen. Só que aí você vai dar de cara com um monte de aderência. Então é um trabalho, vamos dizer, 2 vezes maior do que quando foi para colocar. Já aqui na região cervical, que é por onde a gente coloca pela via anterior, aí muda um pouco a facilidade é maior, muda a estratégia, né? Você não tem que ir por trás, e pela frente, realmente pela cervical é muito mais fácil, porque aqui quando você afasta aqui a traqueia e o esôfago, você já está de cara no disco. O disco da gente ele está aqui assim, ó, na cervical. Então, muitas vezes até em pessoas mais magras, quando você palpa aqui assim ao lado da traqueia, você sente a coluna já. Então, por ali fica mais fácil e tem tido boa aceitação as próteses de discos cervicais também. E se tiver alguma complicação, óbvio, sempre uma revisão é um pouco mais complicada, mas não é tão complicada quanto abrir um abdômen, ok? Tem uma outra dúvida que muitos pacientes também perguntam, né? Principalmente as mães quando vão com os filhos já ainda na idade de 8 a 10 anos, depois quando vai entrando na adolescência, nos dias de hoje relacionados aos vícios posturais, né? É ruim para a coluna dessa criança ou do adolescente, ou até mesmo para a gente, né? Para os adultos, com certeza. Porque, obviamente, o celular é um aparelho que você vê muita gente, às vezes, assim, ó, com o pescoço praticamente 90 graus em relação ao tronco, e às vezes esquece da vida, né? Que está ali, está vendo as coisas, está digitando. Mesma coisa o computador, que às vezes você está ali, você está tentando manter a postura correta, mas quando você vê depois de horas, você já está assim, quase debruçando em cima dele. Então isso vai gerando um fechamento dos ombros, ou seja, o ombro roda para frente, você aumenta a sua cifose torácica, então você vai ficar mais projetado para frente, a cervical também acaba projetando para frente, e mesmo que você não tenha nenhum problema, nenhuma deformidade na coluna, você acaba gerando uma deformidade postural. É mais fácil de corrigir do que quando você tem uma deformidade já natural da coluna, como uma escoliose, uma hipercifose. Mas mesmo assim é ruim, né? Você vai ficando com esse vício postural e vai prejudicando. Eu realizei uma ressonância magnética que constatou 2 hérnias. Tenho dor todos os dias e agora eu percebi que eu estou com a corcunda de viúva. Queria muito me livrar dessa dor para sempre. Pelo que eu entendi, as duas coisas incomodam, né? Tanto essa corcunda quanto essas dores aí, principalmente por causa da hérnia de disco cervical. A hérnia de disco, como eu citei já em outra live, ela é causada principalmente por um fator genético predisponente. O vício postural, os traumas, os impactos, os esforços, eles podem muitas vezes estimular com que a hérnia ou com que os sintomas apareçam um pouco mais precoce, mas muitas vezes não são eles a causa da hérnia. E quando você tem essa corcunda que você fala, é quando você está de perfil e você projeta o que eu acabei de falar agora das posturas, né, dos vícios posturais, e na parte posterior, entre a transição entre a cervical e a torácica, é uma região onde você tem geralmente uma pequena saliência, mas em determinadas pessoas essa saliência acaba sendo um pouco maior.
Isso dá para se corrigir através de tratamentos fisioterapêuticos, como o RPG, como a própria a quiropraxia, até mesmo Pilates pode ajudar, tudo que melhore esse vício postural. Agora, em relação à hérnia, precisa ser muito bem interpretado. A ressonância, ela mostra duas hérnias. Para eu poder falar alguma coisa a respeito delas, eu teria que ver a imagem, porque só o laudo do radiologista não tem como a gente saber qual é o tamanho, a dimensão da hérnia ou como ela está evoluindo, ok? É muito importante a gente ver a imagem. Outra coisa importante também que a gente associa muito às imagens, né? Muitas vezes o paciente acha que a gente dando uma olhadinha no resultado do laudo, a gente já sabe o que ele tem. Não é bem assim. É importante associar imagem, o quadro clínico, o histórico que o paciente nos passa e o exame físico. Tem que examinar, tem que ver o paciente, tem que pôr a mão, ok? Que mais? Bom, estou sendo avisado aqui que o meu tempo já deu, né? Nem percebi o tempo passar. Mas enfim, eu espero poder ter ajudado nessa live com as respostas. Quem quiser continuar aí me mandando alguma pergunta, se eu puder responder fora da live, eu respondo. Espero ter ajudado todos que fizeram as perguntas de uma maneira esclarecedora. E se alguém às vezes tiver alguma dúvida ou precisar falar diretamente comigo, é só marcar no consultório. Aí a gente senta, conversa, me mostra exames, conta a sua queixa, aí a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Um excelente final de feriado a todos. Muito obrigado por terem participado dessa live. E a próxima agora, dia 16, que é uma quarta-feira, a nova quarta-feira da coluna, dia 16 às 20 horas, mas eu dou uma chamadazinha em vocês aí quando eu estiver próximo da próxima live, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos.